Já começando mais uma edição do Balanço Geral com imagens na tela dessa situação que aconteceu aqui no Marajó. E que história, hein? Que história difícil até de explicar para a população, até de contar para a população o que está acontecendo. Gente, a história é muito clara. Olha só, primeiro preste atenção na imagem que já vai aparecendo aí na tela, no seu televisor, porque a gente vai trazer detalhes, informações sobre essa situação que aconteceu aqui no arquipélago do Marajó. Um cidadão foragido da justiça, é isso mesmo, foragido da justiça, acabou de ser preso depois de uma intensa busca. Uma busca muito intensa por parte das autoridades lá do município de Cachoeira do Arari, aqui no arquipélago do Marajó. Gente, que situação, né? A gente aproveita para trazer imagens para você dentro da programação do Balanço Geral. A gente aproveita para mostrar as imagens do momento e da prisão do suspeito que aconteceu lá em Cachoeira do Arari. Gente, situação impressionante. E você vai vendo as imagens na tela do momento em que ele foi preso. Este cidadão aí foi apelidado de o Lázaro do Marajó. Ei, meu irmão, é aquele que ressuscitou? Não, é daquela história, daquele foragido da justiça lá na região Nordeste que passou dias sendo buscado pelas autoridades. A mesma situação aconteceu aqui no Marajó. Este cidadão acusado de furto de gado, de porte de arma de fogo, utilizando aí emprego de arma de fogo para ameaçar pessoas, estava foragido da justiça. E justamente essa perseguição aconteceu durante vários dias nos campos da região dos Campos do Marajó Oriental, desculpa. A gente vai trazer os detalhes na edição de hoje do Balanço Geral e também na edição de hoje um outro flagrante. Só que dessa vez de um furto em uma farmácia. As imagens que a gente tem são impressionantes e mostram inclusive a chegada do suspeito que tinha um comparsa, né? A gangue da camisa vermelha e boné preto, é isso? Para a imagem aí, produção. Só pode ser. Não, é sacanagem, não acredito. Eles foram assaltar de uniforme? Não dá para acreditar mesmo. O cidadão foi assaltar, olha só a camisa. Camisa vermelha e boné preto, é isso? É uniforme? Não, daí eu vou morrer e não vou ver tudo. Os caras estavam uniformizados pra assaltar, meu irmão. A gangue da camisa vermelha e boné preto. Não dá pra acreditar. Solta a imagem aí, gente, deixa eu ver. Olha o que ele vai fazer dentro da farmácia. Aqui no arquipélago do Marajó, gente, olha a cena e o flagrante. Olha, ele adentra dentro dessa farmácia. Eu estive conversando agora há pouco com um empresário que, segundo ele, não é a primeira vez que acontece furtos nessa farmácia. O flagrante é a ação ousada deste criminoso. A gente também está acompanhando essa história e aguarda a qualquer momento um desfecho por parte das autoridades policiais, porque o criminoso já foi identificado e justamente as imagens ajudam as autoridades a identificar o criminoso e a qualquer momento a gente já pode chegar com um desfecho dessa situação aqui dentro do Balanço Geral. Para você que acompanha a nossa programação, o Balanço já está no ar a partir de agora. Agora sim, já em definitivo, começando mais uma edição do Balanço Geral, agradecendo o carinho da sua audiência, a sua companhia. Lembrando que você faz parte da nossa programação através das redes sociais e também através do nosso WhatsApp, que já está na tela. Basta você apontar a câmera do seu celular, leitor de QR Code, para o seu televisor e vir participar junto com a gente dentro da programação da Marajó TV. A gente fica por aqui até 1 da tarde para deixar você muito, mas muito bem informado dentro da nossa programação. Então venha participar, mande a sua
sua denúncia, a sua sugestão de pauta para nós é muito, mas muito importante aqui dentro da programação da Marajó TV. Ainda agora há pouco eu estava olhando o nosso WhatsApp e é incrível a quantidade de denúncias aqui de breves, de moradores reclamando quanto a uma falta de manutenção nas vias. Agora, no período do inverno, meu irmão, é complicado. Se não foi feito o trabalho adequado de limpeza de valas, de preparação dessas vias, infelizmente a população vai continuar sofrendo, a população vai continuar enfrentando dificuldades. E olha só, essas imagens que chegaram pra gente aí são do final da Lourenço Borges. Olha só o estado em que está a via, meu irmão, completamente intrafegável. E aí próximo tem uma ligação com uma outra via que dá acesso para uma creche, o que dificulta também o acesso das pessoas até essa creche. Então a gente pede aí uma atenção por parte da Secretaria Municipal de Obras. A gente sabe que agora é necessário até um cuidado, porque se jogar mais terra num local desse aí, vai virar aquele verdadeiro mingau, vai dificultar ainda mais a vida das pessoas. Mas é possível fazer trabalhos paliativos para amenizar os transtornos em que a população está enfrentando. E, meu irmão, na chegada do verão, tem que preparar as vias. Todo mundo sabe, meu irmão, aqui na região norte não tem negócio de primavera, outono, é inverno ou verão, não existe meio termo. Então, no verão, tem que aproveitar, usar toda a estrutura da prefeitura para preparar essas vias, limpar as valas, deixar tudo realmente pronto para que quando o inverno chegue, a gente não tenha tanta dificuldade assim como a gente tem mostrado diariamente. Então a população pode continuar participando com a gente. O WhatsApp está na tela para você participar e mandar a sua denúncia aqui para dentro da programação da Marajó TV. Aqui a gente tem espaço da voz à comunidade e você pode participar junto com a gente dentro da nossa programação, tá bom? Gente, eu começo essa edição trazendo um alerta e um assunto super importante de conscientização sobre o Fevereiro Laranja, que é o momento de gerar conscientização sobre a doação de medula óssea, até como forma de tratamento para leucemia. A nossa repórter, a Mary Nunes, preparou uma matéria e você vai conferir agora. O mês de fevereiro é marcado pela campanha Fevereiro Laranja, dedicada à conscientização e à importância da doação de medula óssea. A iniciativa busca informar a população sobre os sinais da doença e o diagnóstico precoce, além de ampliar o número de doadores em todo o país. A leucemia é um tipo de câncer que afeta as células sanguíneas produzidas pela medula óssea. Durante o programa Na Onda da 96, sob o comando do radialista Fernando Prime, o médico especialista Adriano Frias participou de uma entrevista para falar sobre os diferentes tipos da doença, a prevenção e o diagnóstico precoce e as formas de tratamento da leucemia. Leucemia faz parte de um grupo de doenças sanguíneas que a gente caracteriza como os cânceres sanguíneos, né? É importante a gente entender, tentar separar a leucemia dos linfomas. Eles são doenças parecidas, mas têm as suas particularidades. Então, existem basicamente 4 tipos de leucemia. A leucemia linfóide aguda ou linfoblástica aguda, a leucemia linfóide ou linfoblástica crônica, a leucemia mieloide aguda e a leucemia mieloide crônica. As leucemias, elas atingem basicamente uma parte do sangue chamada células brancas, que são os linfócitos, e elas são caracterizadas pelo crescimento desordenado de células imaturas. É como se as células brancas começassem a se multiplicar numa velocidade mais alta e elas não amadurecessem, causando uma descompensação sanguínea e, eventualmente, alguns sintomas que a gente vai conversar daqui a pouco. De acordo com o Instituto Nacional de Câncer, milhares de casos são registrados anualmente no Brasil, atingindo crianças e adultos. A participação do especialista teve como objetivo ampliar o alcance das informações e conscientizar a população sobre a importância do diagnóstico precoce. O médico destaca também que quanto mais cedo a leucemia for identificada, maiores são as chances de sucesso no tratamento. Anemias, sangramentos,
pelos orifícios naturais, sangramentos pela gengiva, pelo nariz, alterações menstruais, sangramentos pelo ouvido, sangramentos na urina. Mas o mais importante é você fazer um exame de sangue, o hemograma. Aí o hemograma ele não fecha o diagnóstico, mas ele dá um indicativo para você buscar esse diagnóstico. Então, a alteração de alguns grupos sanguíneos, principalmente o aumento dos leucócitos, que a gente chama de leucocitose, e algumas alterações de alguns grupos sanguíneos das células brancas podem ser indicativos para a gente fazer um pré-diagnóstico, por assim dizer. Mas o diagnóstico definitivo é feito com um outro exame chamado mielograma, que é uma punção da medula óssea. Aí a gente vai determinar se esse indivíduo ele tem ou não leucemia. Um dos principais focos da campanha Fevereiro Laranja é estimular o cadastro de voluntários no Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea. O transplante pode representar a única chance de cura para alguns pacientes, mas a compatibilidade genética é rara e a probabilidade de encontrar um doador compatível fora da família pode ser de 1 em 100 mil doadores. Durante todo o mês, instituições de saúde e organizações não governamentais promovem palestras, campanhas educativas e ações nas redes sociais para ampliar o alcance da informação. O laço laranja, símbolo da campanha, representa a esperança e solidariedade aos pacientes e suas famílias. Mais do que uma cor no calendário, o Fevereiro Laranja reforça a importância da informação, da prevenção e da empatia. A conscientização pode salvar vidas e um simples gesto como o cadastro para a doação de medula pode ser a chance do recomeço para quem enfrenta a leucemia. O importante dessa conscientização é você entender que a medula óssea ela pode ser doada por qualquer pessoa e você não fica sem a medula. Você pode doar para quem necessita. O grande problema é compor a compatibilidade, ou seja, o paciente ser compatível para receber essa medula que vai ser doada. Existe uma cura, doutor, para essa leucemia? Sim, existe uma cura. As leucemias, alguns tipos de leucemia podem ser curadas, principalmente as leucemias linfóides agudas, que são as prevalentes em crianças. Isso a gente esqueceu de falar, mas as leucemias linfóides agudas, elas são mais prevalentes em criança. E as leucemias linfóides crônicas, elas são mais prevalentes em indivíduos mais idosos. As outras dois tipos de leucemia, elas têm uma distribuição quase equivalente, porém elas têm um avanço mais lento. Para se tornar doador, é necessário ter entre 18 e 35 anos, estar em bom estado de saúde e realizar o cadastro em um hemocentro. O procedimento é simples, basta a coleta de uma pequena amostra de sangue para análise genética, que será incluída no banco de dados nacional. Quanto mais doadores você tiver à sua disposição, maior é a chance de você encontrar um indivíduo compatível para aquela pessoa que necessita. Gente, é importante a conscientização, o diálogo sobre o assunto para atrair cada vez mais doadores, assim a gente possa cuidar um pouco mais da saúde das pessoas. Imagine o desafio, né? O desafio de estar numa fila de espera, aguardando realmente a expectativa de se conseguir uma medula. Então, realmente é algo que precisa ser discutido e apresentado com cada vez mais frequência. Mandar um abraço aqui, pessoal que está me acompanhando do bairro Centro, Cidade Nova, Aeroporto. Um abraço para o Sérgio, obrigado. Um abraço para o Rogério, lá em Belém, na Alepa, nos acompanhando. Um abraço aí para toda a equipe também do deputado Lute Rebelo, lá em Belém, acompanhando também aqui a programação do Balanço Geral. Ó, tá chegando até a foto, ó. Aqui é lá na Alepa, na Assembleia Legislativa. Deixa eu colocar aqui rapidinho. Rogério, obrigado pela audiência, tá? Lá na Assembleia Legislativa do Estado do Pará. Daqui a pouquinho eu já coloco aqui pro Rogério, tá bom? Um abraço aqui também pro Sandro nos acompanhando lá no município de Curralinho. O Eli, meu amigo Eli também lá em Curralinho acompanhando a programação do Balanço Geral. Daqui a pouquinho eu já trago detalhes da situação lá da Eli Farma, que foi a farmácia furtada lá em Curralinho. Um abraço aqui também para Luciane acompanhando na zona rural de Breves. Gustavo Santos, João Silva nos acompanhando no Rio Jacaré Grande. Obrigado pela companhia.
A Sandra Maria nos acompanhando também em Curralinho. Obrigado pelas informações aqui, Sandra. Um abraço aqui para Giovanni Gonçalves, Luciano Cardoso, João Coutinho. Obrigado pela companhia, obrigado pela audiência nos acompanhando aqui. Olha o Rogério mandando a foto lá da Alepa. Obrigado pela companhia, obrigado pela audiência aqui dentro da programação da Marajó TV. A gente segue trazendo detalhes para você agora deste flagrante que aconteceu aqui no Marajó. Olha só a ousadia do criminoso. Chega em um estabelecimento para cometer um furto, mas ele é esperto. Pelo menos esse bandido aí, eu não posso dizer que ele é fedorento, Genilson. Eu não posso dizer. O Genilson está ao vivo aqui para trazer detalhes sobre essa história. Olha só o que ele vai fazer. Ele vai furtar perfumes. Olha só, o cara é esperto, né? Perfumes. Genielson tá chegando ao vivo, direto de Moaná, para trazer detalhes dessa história que aconteceu aqui no Marajó. Genielson, o que é que a gente tem de informação sobre essa situação? Boa tarde, bem-vindo ao Balanço. Boa tarde, Marlon, e a todos que estão acompanhando o Balanço Geral Marajó. Marlon, eu estou aqui no pátio, né, de uma que sempre acompanha o Balanço Geral, muita chuva aqui em Moaná. Agora, falando sobre esse caso, é até engraçado, porque é possível ver por câmeras de segurança o momento exato em que esse suspeito ele chega de bicicleta, né? Tudo indica que ele pulou o muro, adentrou dentro dessa residência lá no município de Soure, entrou dentro dessa residência e acabou furtando várias caixas de perfume. O inusitado de tudo isso, Marlon, que ele coloca tudo como se fosse um cinto na cintura dele. Ele coloca caixa por caixa na cintura e depois sai dali com a cintura toda, né, completa com caixa de perfume. A gente entrou em contato com a delegacia, inclusive a gente já tem uma atualização sobre, né, este suspeito aí, que até a Polícia Civil de Soure pediu. Se alguém conhecer, né, saber o paradeiro dele, pode entrar em contato com a Polícia Civil. Mas a gente recebeu agora há pouco, chegou aqui no nosso WhatsApp, já a atualização sobre a situação. Esse suspeito aí, que já foi identificado pelas autoridades, o nome dele é Jairo Luiz Salgado da Cunha. Jairo Luiz Salgado da Cunha Acerola. Eu acho que esse é o nome dele, que a gente acabou de receber aqui pelo WhatsApp, né, interativo lá da delegacia de Soure, né? Tudo, o delegado nos informou que foi instaurado um inquérito e remetido para a justiça com um pedido de custódia cautelar do suspeito. Estamos aguardando a avaliação do mérito do Poder Judiciário. Olha aí, o cheiroso, que foi aí, né, flagrado por câmeras de segurança, é identificado como Jairo Luiz Salgado de Cunha Acerola. Olha esse nome do indivíduo que acabou fazendo da cintura, né, um cinto de caixa de perfume. Agora ele já foi identificado, a Polícia Civil continua ainda, né, a procura dele, ainda estão em busca de diligências, ainda se encontra evadido, mas logo a gente vai trazer a atualização e quem sabe aí o cheiroso vai ser capturado pela polícia. Volto contigo, Marlon. Genielson, rapaz, o cara rouba perfume, é salgado. Rapaz, tem muita história. Mas deixa eu defender aqui, Genielson, nem todo Jairo é safado, por favor. Porque a gente tem o Jairo aqui, que é gente boa, ele pode ser um pouquinho fofoqueiro, mas ele é gente boa. Então deixa eu defender aqui, porque a gente tem um Jairo aqui. Nem todo Jairo é sacana não, tá? Mas esse Jairo aí tem que ser preso, porque, meu irmão, não dá, né? Sai cheio de perfume. Genielson, daqui a pouquinho você volta com mais informação aí dessa região, porque a gente está integrando o Marajó, trazendo informações de toda a região, é claro, para a população marajoara estar muito bem informado dentro da nossa programação. Aproveitar e mandar um abraço para você que está me acompanhando em Melgaço, canal 27.2. Muito obrigado pela audiência, obrigado pela companhia. Um abraço para o meu amigo Maico e toda a equipe dele acompanhando a programação do Balanço Geral em Melgaço. Obrigado pela audiência. Agora eu vou mudar de assunto porque é hora de esporte no Balanço.
Jairo, muito boa tarde, bem-vindo ao Balanço. Calma, Jairo, eu te defendi agora há pouco. Esse Jairo que tava furtando lá em Soure não é o Jairo daqui. O Jairo daqui, o máximo que ele pode fazer é roubar o coração de alguém, mas ele devolve depois, né, Jairo? Tá de boa, né? Com certeza. Boa tarde, Marlon, boa tarde a todos. Cara, eu vi o cara fazendo um canguru ali de perfumes ao redor ali da cintura. Muito bacana. É bom que ele vai dormir encarcerado. Agora, mudando de assunto, vamos falar de esporte, meus amigos. Ontem nós tivemos rodada do Campeonato Brevense, segunda divisão, onde a equipe do São Francisco não tomou conhecimento dos mutantes e goleou por 6-2, um jogaço na tarde de terça-feira aqui no nosso município de Breves, na nossa Arena Marajó. Imagens exclusivas do nosso drone, e a gente também estava lá também para fazer a cobertura desses jogos. Vamos acompanhar a matéria nesse momento. Na segunda rodada do Campeonato Brevense da segunda divisão, São Francisco deu um verdadeiro show na Arena Marajó e venceu os mutantes por 6-2, com direito à estreia iluminada e hat-trick de Edmar Sobrinho. A equipe do bairro do Aeroporto começou aproveitando as falhas da defesa adversária após bobeira do sistema defensivo dos mutantes. Alexandre Lobato abriu o placar. Logo depois, em mais um erro, bola cruzada rasteiro terminou em gol contra de Robertson. 2-0 São Francisco. Os mutantes reagiram, primeiro com Bruno Melo, que aproveitou o vacilo da defesa do São Francisco para diminuir no placar. Depois, o próprio Bruno Melo, por cobertura, deixou tudo igual na Arena Marajó. Mas quando parecia que viria a virada, veio o balde de água fria. Alexandre chutou, o goleiro deu rebote e Odeilson Rodrigues apareceu bem para fazer o 3-2 São Francisco. A partir daí começou o show de Edmar Sobrinho. Na sua estreia com a camisa do São Francisco, Edmar mostrou estrela. Cara a cara com o goleiro, não perdoou, fez 4-2. No contra-ataque fulminante, disparou em velocidade e bateu na saída do goleiro para fazer o 5º. E para fechar a goleada, deixou 2 marcadores para trás, driblou o goleiro e marcou o 6º, sacramentando 6-2. Edmar foi eleito o craque do jogo e já começa a competição brigando forte pela artilharia do campeonato. Cara, a emoção é muito grande de poder estar participando do primeiro jogo. Fui estrear hoje, a gente veio de um empate, eu não joguei o primeiro jogo. Então é uma emoção muito grande de marcar 3 gols numa estreia, né? Pra mim, joguei a primeira vez no Campeonato Brevense, segunda divisão. Então eu tô muito feliz por isso, por ter marcado 3 gols, né? Cometeu muito erro de passe e praticar mais a finalização, né? Faltou pra gente finalização. Primeiro tempo praticamente finalizamos poucos. E pro segundo jogo, se Deus quiser, manter o foco, o preparo, para que venham os primeiros 3 pontos. Foi um jogo muito bom, tá? Meus atletas se comportaram muito bem no campo. Tomamos 2 gols lá, mas ter uma pequena falha, mas nós conseguimos superar. Começamos a chamar o pessoal no segundo tempo aqui no vestiário, conversamos com todo mundo, aí fomos para cima. Conseguimos uma vitória, um passinho de cada vez, não ganhamos nada ainda. E a equipe está toda de parabéns. Tá aí, essa foi a segunda rodada, o segundo jogo da segunda rodada do Campeonato Brevense, segunda divisão. E parabenizar aí o Edmar, né? O homem bala da equipe do São Francisco. O homem metia a bola na frente e ninguém alcançava, meu irmão. Era o Usain Bolt da equipe do São Francisco. Então, parabéns aí, a estreia do Edmar, né? Já faz 3 gols e está brigando pela artilharia do campeonato. E vamos aguardar, né? Que sexta-feira tem mais rodadas. Sexta e sábado temos mais jogos pela segunda divisão do Campeonato Brevense. E para você que quiser prestigiar, pode ir lá na Arena Marajó, assistir, prestigiar. Você que gosta, que ama o esporte, assistir essas partidas daí do nosso Campeonato Brevense de futebol de campo. Agora, mudando de assunto, vamos para o segundo assunto do nosso esporte. Produção, só me relembra aqui, por favor. Remo, sim, desculpa. O Clube do Remo está se preparando, no caso, para jogar contra o Internacional hoje à noite, às 19 horas, no Mangueirão. O Clube do Remo já está, vamos dizer assim, treinado, já voltou de Cametá ali treinando, já buscando, pensando nesse jogo contra o Internacional. O Internacional já está em Belém, já chegou, já cumprimentou os torcedores. Aqui em Belém tem torcedor do Internacional. Eu fiquei besta de ver, olha. Aqui no Norte tem torcedor do Inter. Agora não, eu torço pro Grêmio, que é rival do Internacional. Não dá nem para eu achar estranho, é verdade. Vamos acompanhar a matéria.
Pelo Campeonato Brasileiro Série A, o Internacional já está em Belém para encarar o Clube do Remo nesta noite às 19 horas no Mangueirão. A imprensa gaúcha demonstra preocupação sabendo da força do Leão Azul quando joga diante da sua torcida. O Remo vai em busca da primeira vitória na competição após 2 empates consecutivos e quer fazer do Mangueirão o seu caldeirão mais uma vez. Do outro lado, o Internacional também ainda não venceu e precisa dos 3 pontos, custe o que custar. Mas para isso terá que encarar o Leão do Norte embalado pela classificação emocionante para a final do Campeonato Paraense. O técnico Carlos Osório, pressionado e bastante questionado pela torcida, deve mandar força máxima a campo, valorizando o fator casa e buscando dar uma resposta dentro das 4 linhas. Torcedor remista já sabe, hoje às 19 horas é dia de jogaço pelo Brasileirão. Vamos, Leão! Tá aí, meus amigos, hoje à noite às 19 horas já sabe, né? Tem Remo e Internacional pelo Campeonato Brasileiro. As 2 equipes ainda não venceram nesse campeonato. O Clube do Remo empatou 2, o Internacional perdeu 1 e empatou a outra. Então já sabe, as 2 equipes em busca dos 3 pontos. Sabemos que o Clube do Remo é muito forte dentro da sua casa, dentro do Mangueirão. O torcedor comparece, com certeza vai estar lotado, vai estar um caldeirão, um Mangueirão nesta noite. E amanhã a gente traz todas as informações desse jogo aqui dentro do Balanço Geral, Marlon. Imperdível. Obrigado, Jairo, pelas informações. Vai lá cuidar do seu perfume, tá bom? Obrigado, Jairo. Enche mais na tela, gente, uma super promoção da Excel Informática que agora está no novo espaço, completamente estruturado, muito mais confortável para atender você e sua família. Agora a Excel Informática vai além de equipamentos de informática e para escritório. Agora na nova Excel, além da linha Gamer, tem móveis, tem eletrodomésticos, tem tudo para sua casa ou escritório. Além do mais, nesse novo espaço tem promoção de reinauguração. Tem oferta, tem desconto na compra à vista, tem facilidades no Pix e parcela nos cartões e também no crediário próprio da Excel Informática. A Excel está em novo endereço, na Wilson Frazão, número 43, do ladinho da A Eletrolar. Então não perca tempo, Excel Informática, a loja Excel Informática tem diversidade para você e sempre ofertando o melhor. Um abraço aí para o meu amigo Macambira e toda a equipe dele. Eu vou para um rápido intervalo, mas é bem rapidinho. E na volta eu te trago detalhes de um flagrante de um furto que aconteceu em uma farmácia aqui no arquipélago do Marajó. Gente, a ação foi registrada por circuitos de monitoramento e mostram inclusive a chegada do suspeito. Essa história eu te trago em detalhes logo depois do intervalo e eu volto já aqui na programação da Marajó TV. Olha o momento em que ele rende a vítima. Daqui a pouquinho as informações. E a gente volta com Saúde em Foco para trazer dicas para você cuidar do seu bem mais precioso, que é a sua saúde. Aqui ao meu lado, o Dr. Adriano, nosso profissional super renomado aqui de Breves, da região do Marajó, para trazer as melhores dicas para você. E hoje a gente vai falar de um assunto muito importante, que é a diabetes. Doutor, eu particularmente conheço a realidade de um diabético. Meu pai acabou morrendo com essa doença, lamentavelmente. É algo assim que eu tomo muito cuidado e a gente sabe que a diabetes ela pode inclusive passar para as próximas gerações, né? Existem alguns estudos, algumas recomendações, principalmente os médicos sempre falam, olha, pode vir, pode ter, mas a gente toma bastante cuidado com isso e é um tema que precisa ser tratado de forma adequada. E doutor, o que é diabetes? Para quem não conhece ou só ouviu falar, o que o termo e a doença em si traz no corpo humano? Boa tarde, Marlon. Boa tarde aos nossos telespectadores. Mais uma vez a gente está aqui trazendo alguns esclarecimentos sobre saúde e hoje a gente vai falar sobre diabetes. Basicamente existem 3 tipos de diabetes, né? Um é menos conhecido, chamado diabetes insípidos, que é uma alteração causada no rim pela deficiência da produção de um hormônio chamado hormônio antidiurético. Então esse hormônio antidiurético, ele não é produzido, você não reabsorve a água que você introduz no organismo, você acaba urinando muito, causando até processos de desidratação. Os outros 2 são mais conhecidos, é o diabetes mellitus tipo 1 e o diabetes mellitus tipo 2. O tipo 1, a maioria das vezes, ele é congênito ou adquirido na primeira ou segunda década de vida, em adolescentes, né? Enfim, então, esse diabético tipo 1 é um indivíduo que ele tem uma
ausência na produção de insulina ou produz uma insulina de má qualidade. Então, ele precisa tomar insulina. Ele não consegue metabolizar o açúcar da sua própria alimentação. O açúcar, a glicose, ele é o principal combustível do nosso corpo. Tudo que a gente come, em essência, vai ser transformado em açúcar no nosso organismo através da nossa digestão. E para a gente absorver esse alimento, a gente precisa desse elemento que é a insulina. O diabetes tipo 2 já é uma diabetes adquirido, que normalmente acontece em pessoas adultas, principalmente pela obesidade. O indivíduo engorda demais, não consegue metabolizar essa insulina, também vai produzir uma insulina de má qualidade e acaba necessitando de medicações que ajudem no metabolismo desse açúcar, na absorção desse açúcar. Em casos de descompensação, o indivíduo talvez, mesmo tipo 2, ele possa evoluir para a necessidade de tomar insulina também. Entendi. E doutor, quais que são as recomendações para a gente evitar essa doença, para a gente eventualmente conseguir deixar um pouquinho mais para longe esse mal? Bom, no caso do tipo 1, a gente pode ter uma recomendação. Muitas coisas aí que esqueci de falar ainda há pouco, tem também o diabetes gestacional. Então, tem que ter muito cuidado no pré-natal nas gestantes que ganham muito peso. Então, ela pode ficar diabética durante a gestação e passar esse diabetes para a criança que vai nascer. Alguns componentes hereditários também favorecem a questão do diabético tipo 1. Quando ele nasce diabético 1, tipo 1 não tem muito o que se fazer a não ser o tratamento de controle. Sim. Mas o diabético tipo 2, a gente pode prevenir. Evitar que o indivíduo ganhe muito peso, evitar alimentos excessivamente gordurosos, que causa muito desconhecimento, muita curiosidade. É o seguinte: açúcar em excesso, aspas, vou deixar isso bem específico, açúcar em excesso não vai necessariamente causar o diabetes. O que vai causar o diabetes é gordura em excesso. Alimentos excessivamente gordurosos, consumidos ao longo do tempo, ao longo da vida, o indivíduo vai ganhar muito peso e, eventualmente, ele pode se transformar em diabético. Quando não há o tratamento de forma adequada, quando o paciente não faz a dieta de forma adequada, não toma a medicação de forma correta, isso pode evoluir para complicações, principalmente complicações renais, né? O indivíduo pode evoluir com um quadro de insuficiência renal, né? E outras complicações vasculares, pode causar cegueira, se ele tiver alguma lesão no corpo, essa lesão ela custa cicatrizar, levando às vezes até a amputação de alguns membros. Então, tem que ter esses cuidados. Preferencialmente, evitar engordar, né, nas idades avançadas. No indivíduo adulto, ele tem que evitar engordar para não evoluir com o quadro de diabético tipo 2. Entendi. E para alguém que já está com diagnóstico, a gente sabe que apesar de ser uma doença, assim como a gente já conversou sobre outras doenças, a diabetes também não é uma sentença de morte, né? Deve-se ter uma dieta adequada para se evitar. Sim. O problema do diabetes é o seguinte: ele eventualmente não tem cura. Sim. Então, a gente tem que ter essa ciência. Então, não tem cura, mas tem controle. Então, hoje em dia já tem alimentos para diabético, refrigerante para diabético, tem um leque de alimentação bem amplo para o diabético. Então, ele pode ter uma boa qualidade de vida, né, sem perda daquilo que ele gosta de comer, daquilo que ele gosta de se alimentar. Mas é fundamental que ele mantenha a dieta e mantenha a medicação regular. Não é qualquer medicação. Cada diabético, cada indivíduo vai responder a uma medicação específica. Se falando das tais canetas emagrecedoras, elas fazem parte do nosso arsenal, fazem parte da nossa terapêutica, mas têm que ser bem indicadas. Cada caso tem a sua necessidade específica. Então, tem paciente que responde bem com a caneta, tem paciente que não responde bem. A caneta pode fazer mal, pode fazer perder peso demais, pode fazer ter hipoglicemia, baixar demais o açúcar, esse paciente pode até entrar em coma. Então, cada caso é um caso. Tem paciente que responde bem só com um comprimidinho por dia. Tem paciente que tem que tomar 3 por dia. Então, cada caso é um caso, dependendo do metabolismo de cada paciente. E doutor, e quais são os sintomas da diabetes? O que a pessoa começa a sentir no corpo? Até para que a pessoa possa buscar um médico, porque quando a gente gera aqui uma ideia de um diagnóstico, as pessoas já acabam indo pesquisar lá no Google, né? E aparece cada doença, tem até meme disso da pessoa. Tá. Os sintomas mais frequentes são, primeiro, muita sede, segundo, muita fome, e terceiro, urinar muito. Então, basicamente é isso. Tá? Então, muita sede, né? De forma desproporcional, ele toma muita água e essa sede não passa. Muita fome, porque ele não absorve a glicose.
Ele come muito açúcar, come glicose, se alimenta bem, mas ele continua faminto, continua com fome. E urinar muito. Basicamente, esses 3 elementos. Tem aquela receitinha da vovó, que a pessoa diz, urinou no chão, deu formiga. Isso é válido, porque a urina fica realmente adocicada. O excesso de açúcar é eliminado pelo rim. E isso pode causar, a médio e longo prazo, até insuficiência renal. Porque o açúcar não é para ser excretado pelo rim. Mas o excesso de açúcar, pela dificuldade de absorção desse açúcar a nível celular, o indivíduo vai excretar e acaba lesionando o rim. Então a urina fica realmente adocicada. Entendi. E quais seriam a melhor recomendação? Check-up, busca contínua do Qualquer sintoma desagradável, qualquer sintoma que o indivíduo possa apresentar que gere dúvida, procurar o seu médico de confiança. Aí a gente vai pedir o exame de hemoglobina glicada, o exame de glicemia e os exames de perfil lipídico, teste de colesterol, triglicerídeos, ver como é que está o perfil desse paciente e dependendo do caso, checar o peso, lógico, pressão arterial e dependendo desse perfil, desse caso, indicar a medicação mais adequada para esse paciente ter uma melhora na qualidade de vida. Sempre falando que tem que se fazer a dieta, evitar o excesso de açúcar na comprovação de um diabetes já estabelecido. Tá certo. E esse foi o nosso Saúde em Foco. Muito obrigado, doutor Adriano. Obrigado a você, Marlon. Recomenda a você, procure o seu médico, cuide do seu bem mais precioso, que sem dúvida nenhuma é a saúde, tá bom? E a gente vai ficar com esse conteúdo que você vai ver daqui a pouquinho aqui dentro do Flagrante. Pelo menos 2 criminosos fizeram parte dessa ação. A gangue da camisa vermelha e boné preto, meu irmão. Parece que eles foram assaltar uniformizados. Meu Deus do céu, olha a imagem, a sequência dessa imagem em que ele comete o furto. Eu estive conversando com um empresário, dono dessa farmácia, que me falou que não foi a primeira vez que a farmácia foi alvo de criminosos aqui no Marajó. A gente vai trazer detalhes sobre essa situação aqui dentro da programação da Marajó TV. Bora começar a dar um giro com os nossos repórteres pelo Marajó, com os principais assuntos do momento, para que a gente possa trazer as informações para a população. De um lado, eu tenho o Janielson, que daqui a pouquinho vai falar sobre uma verdadeira perseguição a um criminoso que levou vários dias pelos campos do Marajó. E a Mary Nunes vai falar de uma intervenção policial que aconteceu em Anajás, inclusive com protestos que aconteceram agora há pouco por parte de familiares, amigos do rapaz envolvido nessa história. E é claro que a gente precisa ouvir os dois lados. Destacar a importância do trabalho da polícia, mas também, é claro, destacar a família que, diante dessa situação, não concorda com a ação. A gente ouve todos os lados e é claro que a verdade dos fatos é esclarecida a partir de um trabalho de acompanhamento também das autoridades do poder de investigação, tanto da Polícia Judiciária, que é a Polícia Civil, como o próprio Judiciário em um possível julgamento. Mary Nunes, já começo contigo para falar dessa situação de uma intervenção que aconteceu no município de Anajás, que está repercutindo muito nas redes sociais, e eu quero que tu nos traga os detalhes. Parece que você já conversou também com as autoridades policiais sobre o posicionamento deles quanto a essa história. Boa tarde, bem-vindo ao Balanço. Boa tarde para você, Marlon, boa tarde a todos. A nossa equipe do Balanço Geral Marajó está acompanhando. Hoje pela manhã estivemos conversando com o coronel, que é comandante do 9º BPM aqui do município de Breves e responsável pela guarnição que esteve aí realizando esse trabalho lá no município de Anajás, aqui no arquipélago do Marajó. Segundo informações, uma intervenção policial registrada na manhã de ontem resultou na morte de um homem suspeito ali de envolvimento com o tráfico de drogas. De acordo com informações repassadas à nossa equipe de jornalismo, uma equipe policial foi informada sobre a comercialização de entorpecentes que estaria ocorrendo em uma residência localizada na rua Coronel Rezende. A polícia informou que esse local ali já era conhecido
pelo intenso tráfico ali de comercialização de entorpecentes. E de acordo ainda com a guarnição, nessa residência estaria ali várias pessoas, inclusive portando armas de fogo. Diante dessas informações, a polícia esteve ali no local e se deparou ali com algumas pessoas, com alguns envolvidos ali, inclusive esses homens teriam envolvimento ali com uma facção criminosa. E ao chegar ali no local, a polícia montou um cerco policial, uma estratégia utilizada pela guarnição que foi recebida ali por tiro de algumas pessoas envolvidas. Entre essas pessoas aí, esse suspeito, estaria o Renato, foi identificado como Renato, e um outro suspeito também identificado como Ivan. De acordo com a polícia, esses homens estariam ali armados com armas de fogo e teriam recebido esses policiais com tiros. Ali iniciou-se essa troca de tiros, onde a guarnição precisou também revidar e efetuando disparos de arma de fogo, sendo que um desses tiros atingiu o Renato. Ele recebeu o atendimento necessário. Em casos como esses, a dinâmica dos fatos é o mesmo. Depois de atingido, o suspeito é levado para a delegacia, para o hospital, para uma unidade de saúde, para receber atendimentos médicos. E foi exatamente isso que aconteceu. Porém, o Renato não resistiu aos ferimentos e evoluiu a óbito. Já o Ivan, que também estaria ali nessa residência, ele resolveu se entregar para a guarnição, onde ele foi preso ali imediatamente e a arma também que estaria com ele foi apreendida. Além desse material aí, desse armamento que foi apreendido, as guarnições conseguiram ali também apreender mais um revólver calibre 32, aqui estaria com várias munições deflagradas. Além desse revólver, foi apreendido também uma arma fabricação caseira, também municiadas, além de substâncias ali entorpecentes, como maconha, pedra de óxido e também cocaína. O Ivan foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil de Anajás para os procedimentos necessários. Por conta ali da intervenção que acabou resultando na morte do Renato, familiares e amigos realizaram uma manifestação lá no município de Anajás, contestando aí a morte desse homem que era ali visto pela população como um pai de família, como uma pessoa do bem perante a sociedade, um homem trabalhador, motivo esse pelo qual os familiares e também a população estão realizando esse manifesto por não concordarem ali com essa ação. E hoje pela manhã eu conversei com o comandante do 9º BPM, o Coronel Hugo, que trouxe mais informações para a gente sobre esse caso. É o que nós vamos acompanhar agora. É importante nós frisarmos que aqui o 9º Batalhão é a segunda unidade operacional que mais apreende drogas, tráfico, e nós estamos incansáveis no sentido de compelir, de combater essa prática, essa comercialização. E como eu sempre friso, o nosso trabalho ele é preventivo. E quando frustra essa direção, que ela é preconizada pela própria Constituição, então passamos para o trabalho repressivo. E está vivendo hoje, no município de Anajás, uma verdadeira combate, uma guerra entre facções. De um lado uma facção e de outro também uma outra facção, que ambos estão tentando se estabelecer no território, estão tentando se fixar para exatamente fazer a comercialização do tráfico ilícito de entorpecente. Importante frisar que o tráfico ele tem cooptado, ele tem levado inúmeros jovens, crianças, jovens, inclusive adolescentes, para o caminho do crime, para trabalhar, e para realmente fazer parte dessa facção. Bem, nesse primeiro momento, tivemos um embate juntamente com o nosso guarnição técnica, policial. Soubemos, através das informações repassadas a nós, que haveria uma comercialização de um tráfico na cidade de Anajás.
de posse das informações, as nossas guarnições se dirigiram até o local em diligência e chegando lá, né, ela se deparou com um local, uma casa que estava realmente havendo esse tráfico. E inúmeras pessoas ali adentraram ali e estavam fazendo inclusive consumo de drogas. É momento em que alguns nacionais se evadiram em direção de mata e um deles, né, atentou contra a guarnição de serviço. Essa é a informação que chegou até nós. Para conter a injusta agressão, tivemos sim que fazer o nosso papel, né, e tivemos que realmente reagir. No momento em que um dos nacionais foram alvejados, o outro se entregou, ainda com a arma na mão, se entregou, né? Foi apreendido tanto armas quanto uma quantidade significativa de entorpecentes. Todos apresentaram na delegacia, inclusive o nacional que se entregou, ele está e vai responder na forma da lei pelos crimes praticados. E nós não indicamos, nós não orientamos, né? Nós não aconselhamos que esse embate aconteça, também não queremos que isso aconteça. Essa não é a regra, é a exceção, mas todas as vezes que nossas guarnições eles forem ameaçados, que eles atentarem contra as guarnições, todas as vezes nós temos o conhecimento técnico, nós somos profissionais, treinados, né? E vamos fazer aquilo que precisa ser feito. Eu tenho plena consciência, eu tenho além da convicção, mas eu tenho a confiança dos meus homens e mulheres daqui da nossa região, né? E confio no trabalho deles, né? Estamos realmente diuturnamente imbuídos da nossa responsabilidade, da nossa missão constitucional preconizada pela Lex Mater, a nossa Constituição. O artigo 144 ele fala sobre as nossas obrigações, né? E vamos fazer aquilo que precisa ser feito. Já falei em outro momento que realmente quem sofre são os pais, são os familiares, mas o cidadão de bem sabe o trabalho que nós estamos fazendo, hercúleo, né? É realmente um trabalho difícil, dada a peculiaridade da nossa região, dada a natureza da nossa atividade, mas somos incansáveis, nossos homens são valorosos, corajosos e estão à frente da sua missão e vai fazer o que precisa ser feito, né, para combater esse mal e que ele não se estabeleça em nossa região. Volto a frisar, nossa missão não a nossa missão é trazer a paz social, é trazer a possibilidade da vida calma e pacata, que sempre foi do nosso Marajó, da nossa região marajoara, assegurar para que o cidadão de bem ele possa ir e vir, adentrar sua casa, não ser surpreendido pela violência, né, de roubo, assalto, latrocínio, que nossos números aqui são ínfimos, realmente o número da violência caiu drasticamente na nossa região, bem como não seja surpreendido o cidadão de bem que chegue na sua casa e depois de todo o suor, todo o laborar, toda a labuta de ter os seus bens com sacrifício, né, ele ter sido realmente vítima de furto, de invadir sua propriedade, a incolumidade do patrimônio e levar tudo aquilo que é seu. Tanto prova que nós temos realmente tido êxito nessas também situações de furto, vocês têm acompanhado, de levar o bem, recuperar o bem aos seus proprietários, carros, motos roubados, notebook, TV. Somos incansáveis de fazer aquilo que nós precisamos fazer, né? Estamos treinados para isso e vamos executar nossa missão. Bem, o que eu posso frisar é que a passagem, a forma como aconteceu, né? O rito todo vai ser seguido pela Polícia Judiciária, vai ser encaminhado ao Poder Judiciário. O magistrado ele tem um livre convencimento motivado, vai ser apresentado as provas necessárias, cabíveis, né? Esse é o primeiro momento. Então vai ser também feito um inquérito policial militar, bem como uma medida preliminar de inquérito por nós, para levar até o Ministério Público, né, ao parquê, e ele vai fazer a parte dele de custos legis, de fiscal da lei, então vai seguir um rito legal. Quanto à manifestação dos familiares, dos pais, é aquilo que eu sempre falo, realmente são as pessoas que mais sofrem. Muitos não sabem a atividade que está sendo praticada pelos seus filhos. Muitos também desconhecem ou fingem não conhecer, porque olha como aconteceu o teatro de operações. As nossas guarnições, elas foram informadas acerca da comercialização. Chegando na casa, tinham inúmeras pessoas consumindo droga, comprando, uma compra e venda intensiva da comercialização do tráfico. Pessoas armadas lá dentro, né? Pessoas armadas. É impossível um pai, uma mãe, né, um responsável que está ali naquele local não perceber a atividade que o filho está exercendo.
Não perceber que existem pessoas ali de má índole, pessoas mal intencionadas, pessoas armadas em sua residência, né? Então a gente entende realmente que o pai, o familiar tem a sua dor. A gente de forma alguma imagina e quer que um nacional, que um filho nosso, ele seja cooptado pela violência, faça parte de um grupo faccionado, né? Mas infelizmente é o que acontece. Então a gente orienta, informa ao pai e à mãe a saber com quem seu filho anda, a informar, a mostrar, a perceber com quem o seu filho anda. Um filho não trabalha, não exerce uma atividade laboral normal, regular, não trabalha numa oficina, não trabalha numa empresa, não trabalha com carteira assinada ou até mesmo de freelance, né? Mas aparece com dinheiro, aparece com celular caro, aparece com moto, armamento, né? Então isso realmente há de se preocupar. É importante que o pai e a mãe percebam onde está seu filho, com quem está andando, né? A gente sempre orienta, as informações são essas, que uma pessoa não chegue e diga, olha, guarda aqui essa mochila para mim que eu já volto para buscar, né? Às vezes a pessoa está mal intencionada, não sabe o que tem naquela mochila, às vezes droga, às vezes um roubo, um furto, e você acaba ainda respondendo por dar por guardar esse material, a droga, o furto, o material do roubo, ainda vai responder juntamente. É importante as meninas, as mulheres, a gente tem acompanhado, sair com pessoas estranhas, pegar carona de quem não conhece, aceitar bebida em festa de quem nunca viu, pode ser drogado, pode pegar uma Boa Noite Cinderela, daí partir para um estupro. Então a gente sempre orienta, observe com que seus filhos andam, observe com que ele está andando, porque depois que acontece o pior já aconteceu. E a gente sempre informa, o caminho do criminoso, eu não conheço um criminoso até hoje que se aposentou. O caminho dele, sendo bem sincero, ou é prisão, delegacia, ou então acaba no embate assim com a polícia, com os agentes de segurança pública. Não tem outro caminho. Mudem de atividade ou mudem do Marajó. Como eu sempre falo, mudem de atividade ou mudem do Marajó. Nós estamos aqui para fazer o nosso trabalho, nós não queremos esse embate de forma alguma, tanto que o nacional que largou o armamento, ele está preso. Quem atentar contra a guarnição de serviço, nós vamos fazer o que precisa ser feito. É assim que funciona, infelizmente. Então, nós realmente sabemos da dor da família, a associação, a representação, a própria Constituição, no artigo 5º, Direitos e Garantias Fundamentais, ela fala, é livre a manifestação, é livre a reunião de pessoas imbuídas de um espírito de paz, né, de ordem, ordeiro. Vai ter feito a manifestação, pode fazer a manifestação, só informe lá, a delegacia lá não é para autorizar ou permitir, mas que a própria delegacia, os agentes de segurança pública possam fazer com que a reunião aconteça de forma ordeira e pacífica, para que outra reunião não seja frustrada no mesmo dia, no mesmo horário, mas faça a reunião, a manifestação. É um direito do cidadão, mas tudo vai ser levado ao conhecimento da autoridade judiciária. E eu tenho a plena convicção do trabalho de excelência feito pelos meus homens. Essa foi a entrevista do Coronel Hugo na íntegra, trazendo todos os detalhes para a gente sobre essa intervenção registrada lá no município de Anajás. Uma investigação foi aberta pela Polícia Civil que apura as circunstâncias desse caso. E a gente, Marlon, segue acompanhando o desenrolar de toda essa situação. Eu volto com você aí no estúdio. Emery, a gente acompanha, inclusive com a manifestação que aconteceu agora há pouco, até porque é necessário, sim, o acompanhamento da Polícia Civil. E deixa eu só esclarecer à população que sempre que uma intervenção acontece pela Polícia Militar, ele é encaminhado para a Polícia Civil e a Polícia Civil é quem finaliza o inquérito, que é a Polícia Judiciária. Então, se houve falhas, se houveram falhas, isso quem vai apontar é a Polícia Civil. A gente entende a família, a gente respeita, agora que também a gente também tem que entender o trabalho da Polícia Militar diante das inúmeras abordagens que são realizadas. O que a gente vai é continuar acompanhando essa história, junto com a manifestação da família que está pedindo justiça. É claro que diante dessas situações vão vir pessoas questionando a ação da polícia, isso é válido. Nós vivemos em um país democrático e o respeito mútuo às opiniões contrárias, ela é importante demais. E se não tivesse isso, meu irmão, o que seria de nós? Não estaríamos em uma democracia.
mas é importante destacar que isso vai ser acompanhado pela Polícia Civil, é o rito tradicional e normal, o trabalho de acompanhamento e de investigação. Caso a Polícia Civil consiga detectar e unir provas que houve falhas da Polícia Militar, aí sim há um outro procedimento, inclusive aqui parabenizar o Comando de Breves, que não passou a mão em nenhum momento em eventuais erros. Já tivemos diversos policiais militares afastados aqui do Marajó pelo atual comando, inclusive porque o atual comandante da Polícia Militar já foi o líder da corregedoria aqui. Diversos PMs foram afastados por irregularidades e a gente acredita que, se houver irregularidades, a Corregedoria da Polícia Militar, inclusive tem corregedoria aqui em Breves que pode acompanhar, e a família, querendo um esclarecimento, pode muito bem buscar a corregedoria. É feito o procedimento adequado junto à Polícia Militar e a própria Polícia Militar acompanha a abordagem, acompanha o formato em que a ação foi realizada. Então, existem mecanismos legais que a família pode buscar junto à Corregedoria da PM, que é uma instituição autônoma, que é uma instituição vinculada à polícia, mas que tem autonomia para, inclusive, tirar policiais e, a partir daí, sim, uma ação judicial. É importante destacar que a Polícia Civil, inclusive, nos informou que o inquérito ainda não foi fechado, ainda existe um trabalho de investigação e de apuração e, a partir daí, sim, a família pode ter um desfecho dessa história. A gente só esclarece para que a população entenda que não existe nenhuma instituição trabalhando de forma isolada, não existe nenhuma instituição que trabalhe de forma separada. Pelo contrário, as instituições podem se monitorar, se investigar, no caso Polícia Civil e Militar, a Corregedoria, e assim chegar no esclarecimento dessa situação que a gente acompanha em Anajás. O que a gente entende é a dor da família, mas também a gente entende o posicionamento da Polícia Militar e espera um desfecho a partir de um trabalho de investigação, a partir de um trabalho de acompanhamento que sempre é feito pela Polícia Civil a partir de uma intervenção policial. Meire, obrigado pelas informações, a gente segue acompanhando e atualizações, a gente já volta com situações aqui dentro do Balanço Geral sobre essa história que acontece em Anajás. É só o começo dessa situação. Eu volto com o Janielson, que a gente está dando uma volta aqui pelo Marajó, porque a Polícia Civil cumpriu um mandado de prisão contra um foragido da Justiça que estava na cidade de Moaná. As informações que a gente tem é que justamente este cidadão estava aí fora do sistema penitenciário. Não é isso, Janielson? Muito boa tarde, bem-vindo ao Balanço mais uma vez. O que é que você tem de detalhes sobre essa prisão? É isso mesmo, Marlon. Boa tarde mais uma vez. A Polícia Civil recapturou no município aqui de Moaná um homem condenado por homicídio. Ele estava foragido do sistema penal. A prisão aconteceu aqui no centro da cidade após um trabalho de investigação das autoridades. De acordo com a Polícia Civil, a prisão foi realizada na tarde desta última terça-feira, por volta das 4 horas. O homem, identificado como Edivanilson Pereira da Silva, possuía um mandado de prisão de recaptura expedido pela Vara de Execução Penal ali da região metropolitana de Belém. Ele havia sido condenado pelo crime de homicídio e estava evadido do sistema prisional. A Polícia Civil aqui do município de Moaná realizou a prisão e agora o acusado está à disposição da Justiça. Marlon? Janielson, obrigado pelas informações, o momento aí das imagens que a gente mostra para você, em que ele chega na delegacia do município de Moaná, já preso por parte da Polícia Civil, a nossa Polícia Judiciária, que faz todo o trabalho de investigação e de acompanhamento em todo o estado, em todo o Brasil, né? Janielson, aproveitar que eu tô ao vivo aqui contigo, eu fiquei sabendo que você estava acompanhando a história do Lázaro do Marajó. Gente, o Lázaro do Marajó não é aquele Lázaro da Bíblia, aquele que ouviu a voz de Jesus e ressuscitou depois de 3 dias e saiu para fora. Esse estava tentando ficar de fora. Fora de onde, Marlon? Fora da cadeia, que, segundo informações das autoridades policiais, ele teria participação em diversos crimes aqui na região do Marajó, como furto de gado,
roubo, inclusive com emprego de arma de fogo. Então foi um trabalho intenso que envolveu as polícias civil e militar, bem como o apoio da população, que é bastante conhecedor dessas regiões aqui do Marajó, principalmente a área do Marajó dos Campos. Genielson, o que é que a gente tem de informação sobre essa história? Marlon, sobre essa situação, após 4 dias de buscas em área de mata e comunidades rurais do município de Cachoeira do Arari, as polícias civil e militar prenderam em flagrante Edielson Ferreira da Costa, de 21 anos, suspeito de roubo e furtos ali na região. Segundo a polícia, ele tentou fugir por várias localidades e que causou medo em vários moradores. Isso mobilizou as forças de operação em uma atitude, uma ação intensa para tentar formar o cerco e capturar esse daí, Marlon, que já estava sendo chamado pelos internautas de Lázaro do Marajó, que foi localizado na comunidade do Retiro Grande, em uma área de mata e bastante alagada. Ele foi levado para a delegacia, atuado em flagrante e permanece agora à disposição da justiça. A polícia segue reforçando o combate da criminalidade no arquipélago do Marajó e novas informações sobre esta prisão e os crimes, que são vários, Marlon, que ele vinha cometido, entre eles aí assalto, roubo, amedrontando as comunidades, e agora ele já está à disposição da justiça, o famoso Lázaro do Marajó. Volto contigo, Marlon. Meu amigo Janiel, essas imagens que a gente tem, inclusive do momento em que a população consegue capturar ele, eles usaram até cavalo, né, para ir atrás dele. Para quem não conhece, a região de Souro e Salvaterra, Cachoeira do Arari, também conhecida como Marajó dos Campos, tem áreas de planícies enormes com esse mato aí baixinho e muitas das vezes usado realmente os cavalos para poder se locomover aí. E esse cidadão, conhecido como Lázaro do Marajó, aí, apelidado pelos internautas, ele justamente era profundo conhecedor da região. E aí a população se uniu junto com a polícia para poder capturar. Meu irmão, foi uma verdadeira busca intensa pelos campos do Marajó até efetuar a detenção desse suspeito. Esse deu trabalho, meu irmão, muito trabalho para as autoridades, mas a resposta veio. Genielson, obrigado pelas informações ao vivo. Amanhã a gente continua apresentando o Balanço Geral juntos, tá bom? Ao vivo, tá bom? Obrigado pelas informações aqui dentro da programação da Marajó TV. Agora eu te trago detalhes de um trabalho da Polícia Militar aqui no município de Breves. Conseguiu prender uma dupla acusado de tráfico de drogas. É isso mesmo. Segundo os militares, diversos material entorpecentes já tinham sido comercializados, mas parte dessa droga foi apreendida pelos militares e apresentados na delegacia do município de Breves. Os detalhes você tem agora. Olá para você que acompanha a nossa programação. A Polícia Militar, ao realizar o patrulhamento pelos bairros Castanheira, Riacho Doce e Santa Cruz, recebeu informações de que 2 homens, identificados como Christian e Wallace, estariam comercializando entorpecentes em um ponto já conhecido ali pelo intenso tráfico de drogas. Eles foram presos em flagrantes pela Polícia Militar. Chegou a informação, né, às nossas guarnições de serviço, via CAD, de que haveria uma comercialização, né, e uma aglomeração de pessoas numa rua e estava fazendo a comercialização de entorpecentes. De posse das informações necessárias, fizemos a diligência até o local e fora constatada que se tratava, né, de um nacional já conhecido, 2 nacionais conhecidos, momento em que foi feita a aproximação técnica da Polícia Militar e realmente, né, foram flagrados mesmo fazendo essa comercialização. Tanto o material apreendido, uma quantidade significativa de entorpecentes, quanto os 2, né, acusados, eles foram apresentados na delegacia e vão responder na forma da lei pelos crimes praticados. Há uma comercialização, há uma busca, uma procura intensa no local, né, pessoas indo e vindo fazer a comercialização e todos ali naquele local, eles sabem a prática que está acontecendo, né? É inaceitável que tanto os jovens que são cooptados pelo tráfico,
enquanto seus responsáveis, eles não saibam o que está acontecendo, né? Como um jovem que não trabalha, que não tem uma atividade laboral diária, ele não se arruma e vai para o trabalho, cumprir uma jornada, uma carga horária de trabalho, como um nacional desse que não tem uma atividade laboral, ele acaba adquirindo um valor em pecúnia, acaba adquirindo um valor e bens, acaba adquirindo celular caro, moto, né? E tem dinheiro. Então é com a conivência, sim, das pessoas que ali residem, é com a conivência dos pais que sabem o que está acontecendo, pode até fingir não ver, fingir não saber, mas que sabe o que está acontecendo, sabe, né? Então, tanto que as próprias condições de serviço, ao passar, começa a observar, já pela nossa expertise, a nossa experiência, sabemos o que está acontecendo logo quando nós deparamos com o local. As pessoas que estão ali comprando, elas tentam se evadir, as pessoas que estão ali vendendo, comercializando, tentam realmente, como você colocou com propriedade, tentam se desfazer do material ilícito. Então todos sabem o que está acontecendo ali, a vizinhança sabe, as pessoas que ali residem, e depois que é preso, o familiar ele vem dizer que não sabia, que não estava fazendo essa prática, então é isso que acontece, que o mundo é mau, é o que acontece, infelizmente. Então a droga ela atrapalha a vida de todos, tanto as pessoas que acabam ficando doentes, que acabam ficando enfermas com a droga, né? E depois não tem como manter o vício, vai roubar, fazer práticas de furto, de roubo, né? Acabando com a paz da vida das pessoas que são trabalhadoras, quanto dos seus próprios pais, que depois não tem como arcar com o tratamento, não tem como fazer com que o seu filho volte à normalidade. O próprio tráfico começa a cobrar. No início, parece ser um mar de rosas, uma maravilha, mas depois a própria facção não deixa esse jovem sair do caminho do crime, né? Eles mesmos atentam contra a vida das pessoas que lá adentram, então depois vira um inferno que a gente conhece. Segundo informações da polícia, essa dupla já responde aí judicialmente por tráfico de drogas. Eles que já são velhos conhecidos das guarnições pela prática criminosa. Eu volto com você no estúdio. Meire, muito obrigado pelas informações. A gente destaca, né, esse desafio que é o combate ao tráfico de drogas aqui na região do Marajó. A gente segue acompanhando e trazendo atualizações para você aqui dentro do Balanço Geral. Agradecendo o carinho da sua audiência, a sua companhia, e é claro que amanhã a gente volta às 11h30 da manhã até 1 da tarde para deixar você muito bem informado. Até mais!